Oi, eu sou a Gil e eu moro aqui na Austrália faz 2 anos e meio. Se você não me conhece, pois agora tu tá me conhecendo. Eu compartilho a minha vida morando fora aqui no YouTube e lá no Instagram. E hoje eu vim falar sobre um assunto que me pedem demais, que é sobre vida profissional aqui na Austrália. E, gente, é um assunto que eu nunca falei sobre, porque é um assunto que, tipo, pessoalmente me irrita demais. Mas depois de 2 anos e meio aqui na Austrália, eu resolvi vir falar sobre, porque eu acho que é um assunto muito necessário e que ninguém fala sobre e que você precisa saber antes de você pisar o seu pé aqui na Austrália. Mas, Gi, por que te irrita tanto? Gente, vocês vão entender, tá bom? Se eu juro pra vocês que vocês vão entender. Eu até separei aqui no meu computador tópicos pra gente falar sobre, pra eu não me perder nesse assunto. O primeiro tópico que eu quero falar são as diferenças principais da Austrália para o resto do mundo. Quem não sabe, antes de vir pra Austrália, eu estudei 3 anos de bacharelado, tava no meu último ano antes de vir pra cá. E eu já tinha feito estágio, eu fiz estágio pro MIT, fiz estágio pra Durham University no UK, então, tipo, UK, Estados Unidos, e eu tinha trabalhado também no Brasil, eu trabalhava pra Media Brands, que é uma empresa de agência de marketing. E, gente, eu acho que é o primeiro tópico que eu tenho que falar sobre, que são as diferenças da Austrália pra outros países no mundo. Porque eu acho que é, tipo, as diferenças são tão grandes, tão grandes, tão grandes, que a gente tem que falar sobre esse tópico primeiro. Bom, gente, no Brasil, a gente já sabe, no Brasil o estágio ele é regido pela lei. Então a gente tem Bolsa Auxílio, você vai ter o seu vale transporte em alguns estágios, você vai, nem sempre normalmente ele é obrigatório para você terminar o seu curso, e enfim, o estágio ele é bem regradinho lá com a CLT, você tem os seus benefícios, você vai ser pago um salário mínimo, mas você tá recebendo por aquilo. Quando a gente fala daqui da Austrália, já muda um pouco, tá? Então o que acontece? Aqui na Austrália, eles são chamados de internship ou placements. Algumas faculdades vão te obrigar a fazer, por exemplo, a minha me obriga a fazer 140 horas, mas não necessariamente eu tenho que fazer um estágio. Eu posso fazer, eu posso fazer algumas matérias que eles têm, que seria como eu estivesse aprendendo dentro da faculdade, e aí eu não tenho a necessidade de fazer um estágio. E a maior parte deles não é remunerada. Mas, Gi, se eu pesquiso no LinkedIn, eu vou achar um monte de vagas remuneradas. Vamos chegar lá. Aqui na Austrália, existem alguns tipos de estágio. Então, existe o Vocational Placement, que normalmente ele é obrigatório em alguns cursos. Eu sei que, por exemplo, Early Education, Early Childhood, que é um curso de você virar professora de primário, é obrigatório, você tem que fazer. Eles dão um tempo para você fazer, e nesse tempo você pode trabalhar ilimitado, porque você está no tempo de fazer o seu placement. Então seria como umas férias, mas não realmente umas férias. Você tem o Work Integrated Learning, que normalmente já vai entrar para os cursos de business, então administração, marketing, esse tipo de estágio. E nesse tipo de estágio são projetos práticos que a universidade vai te dar ou você pode procurar. E eles não são pagos, tá bom? E tem o Paid Internship. Os Paid Internships normalmente são programas de trainee. E eles sempre vão valorizar, dar mais para os australianos do que pra gente, pelas questões de visto. E também tem o Volunteer Internship, que é o mais popular, que você é um voluntário, normalmente tem em ONGs, tem em eventos. E também tem casual jobs que você pode fazer e chamar de internship, tá? Que você pode colocar como um estágio dentro da sua faculdade. Mas por que você falou que, tipo, normalmente eles não vão pagar? A Austrália, gente, ela é muito programada para proteger os próprios australianos. Então, quando a gente fala de pessoas vindo de fora, principalmente nós brasileiros, nós latinos, a gente tem uma qualificação muito boa. Então, eles têm que proteger o australiano, porque o australiano não tem a cultura de começar a trabalhar cedo. Então, a maior parte dos internships pagos, que são os graduate programs, você tem que ser um cidadão para você aplicar, que aí já protege eles da forma que você nem vai poder chegar lá e aplicar. Então, sim, te limita muito a você ter que fazer um trabalho de hospitality, fazer um outro tipo de trabalho e fazer esses internships que não são pagos, que eu já fiz e vou falar um pouco mais da minha experiência daqui a o que muda completamente de outros países. Então, por exemplo, eu estagiei no MIT. Gente, era o meu primeiro ano de faculdade, eu consegui mandando e-mails para os professores e esse professor acabou respondendo um amigo meu que me conectou com ele porque eles precisavam de alguém de marketing. Então, tipo assim, alguns países são muito abertos a receber os alunos internacionais e entenderem que a gente tem certas habilidades que você nem sempre vai encontrar dentro do país. Aqui na Austrália não é o caso. Então, realmente é tipo 10 vezes mais hard work pra você conseguir alguma coisa aqui. O que, gente, pelo amor de Deus, eu não tô falando que eu acho errado. Eu acho ok eles, tipo, protegerem os cidadãos deles. Porém,
é muito mais difícil pra você que é internacional, você vai ter que, tipo, ralar muito mais. Então, por isso que eu digo que é importante a gente saber desse assunto, porque realmente é, tipo, é uma disparidade muito grande. Além que aqui eles têm muita cultura de indicação. Pela quem que é, tipo, sobrinho de alguém que trabalha aqui, tem esse currículo e ele precisa de uma experiência. Aí eles vão dar pra aquela pessoa. E acontece demais. Eu tenho vários amigos australianos que, tipo, primos, eles mesmos, só têm emprego porque foi indicado por alguém. E eu também não acho que a culpa dos australianos em si também é culpa do governo, porque o governo não educa, não tem essa parte education das empresas para elas entenderem que a pessoa que ela tá no visto, ela pode trabalhar 48 horas por fortnight, e depois ela vai para um postgraduate, e no postgraduate ela pode trabalhar full time. Eles não sabem disso. Então, tipo assim, se você não explica na sua entrevista, eles não vão saber e eles vão te negar porque eles não entendem essa questão de visto. E já falando nisso, se você é uma pessoa que está procurando estágios remotos, a Austrália talvez não seja para você, porque, como eu disse, eles são um país fechado já, para quem já tá aqui, e então eles não aceitam muita aplicação de fora, principalmente para estágios. Eu sei que trabalhos seja possível, talvez, mas para estágio, talvez você tenha que escolher outro país. Agora vamos falar de um outro assunto também que é bem importante e é diferente de outros países, que são os currículos, tá bom? Então, os currículos da Austrália, eles têm um formato bem diferente do currículo que a gente está acostumado, especialmente se você já está acostumado com applications internacionais. Então, se você aplicou para os Estados Unidos, aplicou para a Europa, você consegue passar lá com um Canvas, você consegue passar com um CV de uma página. Aqui na Austrália não é um CV de uma página. E eu lembro que isso foi um choque pra mim, porque eu fiz uma aula de projeto de carreira, que foi, assim, uma das melhores aulas que eu já fiz na minha vida aqui na Austrália. E nessa aula, ela mostrou pra gente como era um currículo daqui. Gente, o currículo daqui, ele é um currículo em docs, que normalmente você vai só colocar, tipo, a formatação direitinho, tipo, o seu nome, aonde você mora, o seu número de telefone, e vai ser em docs. E aí, o que você vai colocar? Você vai colocar o personal statement, você vai colocar as suas experiências, suas key skills antes, né? Tipo, antes das suas experiências, suas key skills, os cursos que você já fez, que você está cursando e as experiências embaixo. E depois você vai colocar volunteers. Então, tipo assim, é um CV de 2, 3 páginas que já estaria totalmente errado para outros países. Principalmente se você está usando as principais plataformas para você procurar emprego aqui, que eu também vou falar sobre. Tem que ter um CV no Docs. Eu lembro que, tipo, quando eu tava fazendo essa aula, eu mudei meu CV pro Docs, pro modelo que me deram. E mudou completamente as respostas que eu tava recebendo. Eu comecei a receber resposta, comecei a ir pra entrevista. Eu não tô mais procurando estágio, né? Eu tô procurando realmente um emprego part-time. Mas assim, mudou completamente. Eu comecei a receber muito mais respostas, exatamente porque antes eles não estavam recebendo o meu CV. E eles começaram a receber porque eu troquei o formato. Então, gente, obviamente eu não vou disponibilizar o meu estilo de CV exatamente porque eu recebi ele dentro de uma aula, mas se você procurar, por exemplo, dentro do SIC, que é uma das plataformas que eu vou falar sobre, eles têm sim um formato de CV que você pode seguir que funciona dentro da plataforma. E é perfeito, gente, é isso. Tem que seguir o formato australiano. Então, se você está aplicando para outros tipos de vagas, se você está aplicando aqui para a Austrália e você está aplicando para outros países também, para trabalhar remoto ou outra coisa, gente, tenha o CV para outro país e tenha o CV para cá, para a Austrália. E eu acredito que o CV da Austrália você não tem que criar, tipo, diretamente para cada vaga que você vai aplicar. Porque realmente ele é muito mais geral do que a gente vê em outros CVs de outros países, que são só uma página. E agora eu vou falar do LinkedIn aqui da Austrália, e acho que foi, assim, um dos meus assuntos favoritos desse tópico de profissões. O LinkedIn aqui na Austrália, ele é muito valorizado, então é, tipo, muito bom. Eu percebi que, por exemplo, se você começa a mandar mensagens para as pessoas, para os recrutadores, eles são muito abertos a te responder. Principalmente se você tem, tipo, uma área específica que você quer trabalhar, eles são muito abertos para fazer networking. Então, ter um LinkedIn bom é essencial. Posso fazer um LinkedIn bom aqui na Austrália. Gente, eu vou deixar o link do meu LinkedIn aqui embaixo para vocês darem uma olhada. Fiz dentro dessa minha aula, então tudo que eu tô falando aqui, gente, não é da minha cabeça, é tudo da minha aula de planejamento de carreira dentro da minha faculdade, que a gente fez com uma professora que era recrutadora, e a gente tem algumas sessões dentro da minha faculdade agora que é com recrutadores. Então, tipo, todas as alterações que eu fiz dentro do meu LinkedIn foram baseadas no que recrutadores aqui da Austrália me falaram pra fazer. Então, tipo, eu acho que é um bom exemplo pra você seguir e você, tipo, mudar o seu LinkedIn aí.
Obviamente, eu tô falando de estágios, mas se você tá aplicando para outras coisas, também vale a pena. Como eu disse, eu não tô aplicando mais para estágios, eu tô aplicando para vagas part-time. Então, tá lá adaptado para isso. Então vamos lá. O LinkedIn bom da Austrália, ele tá sempre atualizado, então você sempre tá com todas as coisas em dias. Eles não gostam de gaps aqui. Então, tipo, ai, eu não coloquei que eu trabalho numa cafeteria. Coloca que você trabalha na cafeteria, gente. Porque eles não gostam de gaps aqui. Coloca que você tá trabalhando lá. E tudo bem, eu já vi vários profissionais que eles têm lá na vaga deles que eles trabalharam de food and beverage por, tipo, 2, 3 anos. E a maior parte deles são internacionais. Então, tipo, pode colocar, não vai ter problema. Ai, Gi, eu tô aqui fazendo um VET e eu não tenho experiência na área que eu tô fazendo VET. Gente, é o que eu falei. Vai ter que fazer algum internship, algum placement que vai ser voluntariado. Talvez a sua própria faculdade também tenha opções de você fazer um integrated learning dentro. Então, talvez um hub que eles têm lá que você vai trabalhar com alguma empresa que eles vão dar. Dá uma procurada nisso, porque é bom você ter experiência, principalmente a gente que é internacional. Então você vai colocar lá as experiências que você tem, vai colocar os voluntariados que você já fez no Brasil. Eles gostam muito de voluntariados, então você pode pôr isso. Tenta fazer sempre alguma postagem e foca nesse networking, porque aqui eles respondem muito bem. Então, agora sabendo que você pode normalmente conseguir vagas que são de internships não pagos, eu vou colocar aqui alguns exemplos do lado para vocês darem uma olhada. E normalmente é tipo você ir aplicando para essas vagas e esperando respostas. Não existem tantas delas em outras plataformas como no LinkedIn, então por isso que eu digo que o LinkedIn é muito importante, principalmente se você está procurando um estágio. Agora eu vou falar sobre algumas plataformas que você pode encontrar esses estágios. A principal delas para mim é a Grad Connection. A Grad Connection normalmente elas têm os programas de trainee aqui da Austrália e normalmente eles são pagos. Então, para pagos, com certeza a Grad Connections, que ela é do próprio SIC. O SIC, ele normalmente vai ter vagas mais part-time, então se você já tem alguma experiência e você quer procurar alguma coisa que seja 24 horas dentro do seu visto, SIC. Se você quer procurar algo mais voluntariado, gente, Instagram, LinkedIn tem algumas e é bem bom. E vai no Instagram de algumas empresas que você conhece, ou no próprio site delas que às vezes tem lá falando sobre. Eu achei em algumas agências de marketing que eles têm lá uma aba falando sobre o placement deles, que você manda um e-mail para eles, normalmente eles vão entrar em contato com você depois e você consegue fazer um placement. E por último, gente, eu vou fazer alguns avisos. Se você mora aqui na Austrália, você sabe muito bem que uma das coisas que mais adoram fazer é explorar o imigrante. Então tome muito cuidado, por mais que estágios não sejam regrados pela lei, você ainda é protegido. Então, por exemplo, se você está fazendo um estágio, você tem que pedir para sua faculdade um documento, porque a sua faculdade provavelmente vai te dar um insurance durante esse tempo. Cai nessa de você ficar fazendo trabalho de graça, sem você, tipo, ter insurance nesse lugar, ou se você não tiver nada, nenhum contrato. Tenha sempre um contrato. E além de tudo, gente, não se enganem, você ainda tem direitos. Então, você está sendo protegido pelo Fair Work. Então, Fair Work deixe que eles não te paguem até 3 meses. Depois disso, eles têm que renovar o seu contrato ou eles têm que começar a te pagar pelo trabalho que você está fornecendo a eles. Só se for, tipo assim, uma oportunidade de ouro que você viu lá e você quer ficar mais tempo. Mas não sejam bobos. Não sejam bobos. Aqui a galera gosta de ser esperta, elas se aproveitam de não tem muitas informações sobre isso. Os direitos, quando vocês forem fazer um estágio, um placement, qualquer coisa de graça, fazer um trabalho de inter. Aqui tem muito desse deles darem outras funções para você fazer e você acaba fazendo um trabalho de coordinator. Principalmente a gente que tem mais experiência, eles acabam a gente colocando para fazer trabalhos que na verdade não é você não é um intern, você tá tipo lá treinando gente, treinando outros interns, porque eles não sabem fazer nada. Então, tipo, você é basicamente um coordenador, entendeu? Então, também muito cuidado com essas coisas, porque acontecem demais. Então, agora falando um pouco das minhas experiências com os processos seletivos aqui, também como eu já fiz um estágio aqui. A primeira coisa que eu... Então, eu vou começar... Primeiro eu vou começar falando do meu estágio. Eu fiz um estágio no Festival de Filmes. Ele foi regulado pela minha faculdade. Eu fiz, acho que 200 horas, mais ou menos, confirmadas pela minha faculdade. E nesse estágio, eu acabei fazendo mais trabalhos do que eu devia fazer. Então, quando eu cheguei lá, tinha acho que 4 pessoas no time de marketing. E a maior parte nunca tinha trabalhado com marketing, que foi no ponto de eu fazer um onboarding para tipo, as pessoas conseguirem entender como usa um Canvas, como usava o Meta Business, para não desprogramarem as minhas publicações. Então, gente, é isso. Se eles colocaram você para fazer alguma coisa que você não acha que tá dentro do seu escopo, ou você pode negar, ou você pode negociar com eles depois para você fazer, para eles trocarem o nome da sua função. Então, para mim,
muitas vezes me chamavam de coordinator ou tá no meu próprio LinkedIn como specialist. Então, por mais que eu tenha feito um placement, por mais que eu tenha feito volunteer, a minha categoria dentro desse volunteer foi como especialista. Outra coisa que também já aconteceu com alguns conhecidos meus é você começar a aplicar para essas coisas e eles te oferecerem algo no ABN e eles aumentarem seu escopo enquanto você tá, tipo, trabalhando. Então, por exemplo, eu tô aplicando para um emprego part-time, eles vão lá e me oferecem TFN full-time, o que é ilegal, não façam isso. E aí, nesse período que eles estão me dando full time, eles estão aumentando meu escopo e não tô ganhando o mínimo por hora. Então, tomem muito cuidado com isso. Saibam muito bem qual é o salário mínimo aqui na Austrália. Saibam que, tipo assim, se você é um freelancer, você tá no ABN, que é o CNPJ daqui, você é um freelancer. Você acabou o seu emprego, você vai embora. Ele tá num vácuo onde você não consegue entrar com um advogado pra te proteger, porque você tá passando suas próprias horas. Então é isso, era tudo que eu tinha pra falar sobre estágios aqui. Eu pretendo vir com uma amiga minha que trabalha um pouco mais sobre como é a vida corporativa, talvez sobre cultura. E espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já comenta aqui, já dá um like, fala pra mim coisas que você não sabia. Se você já tinha tido algum outro contato com isso, você tá aqui na Austrália, me conta histórias suas. E é isso, vamos criando uma comunidade aqui que tá falando sobre a Austrália, porque não é muita gente que fala sobre esses assuntos sobre a Austrália e eu acho que é muito importante de você tomar a decisão de vir pra cá. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já me segue pra mais, me segue lá no Instagram. E é isso, gente.